Olá, boa tarde, bem-vindo todos e todas ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu estou aqui na sala com a professora doutora Isis Conceição, que vai presidir a conferência especial sobre Direito Internacional e Justiça Racial. A professora Isis é professora de Direito Internacional Público da Unilab Malês, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em 2004, é especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, em 2008, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, em 2009, mestre em Lei de Interesse Público com especialização da Teoria Crítica Racial Internacional pela Universidade do Estado da Califórnia, em Los Angeles, em 2013, e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, em 2014. Professora doutora Isis Conceição, bem-vinda, é um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Desde já lhe abraço virtualmente, envio a minha honra de presidir a sua mesa e coloco então a palavra com você. Boa tarde. Você me ouve bem? Escuto, professora. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todas e todos. Agradeço imensamente a disposição da colega de presidir as atividades dessa mesa. Como eu disse também, sempre iniciando agradecendo a Associação Brasileira de Direito Internacional, que fez esse convite para a gente partilhar um pouco das nossas pesquisas sobre justiça racial e direito internacional, né, com os estudantes e pesquisadores da área. Nesse sentido, agradeço os coordenadores acadêmicos, os coordenadores do Conselho Científico da ABDI, destacadamente a coordenação executiva, que são vários nomes, né? Não quero assumir o risco, mas todos nós sabemos quem são, e o coordenador geral, né, da ABDI, que é o professor Wagner, todos sempre gentis e atentos e dedicados. Eu me sinto muito feliz de participar desse grupo e dessas atividades. Saúdo também os colegas que têm interesse nesse debate, nesse objeto de pesquisa, e vou explicar um pouco, né? Essa minha pesquisa em justiça racial e direito internacional é uma produção que é informada muito pela teoria crítica racial, que é o mestrado que eu fiz em Los Angeles em 2013, né? Essa escola de teoria crítica racial, ela é identificada como fundada pelo professor Derrick Bell Jr., mas tem muitos outros professores que iniciaram a escola, como a minha orientadora na UCLA, a professora Kimberly Crenshaw, e também o professor Thomas Kendall, que convidamos até para fazer o primeiro encontro de teoria crítica racial na USP. E qual é o destaque, né? Qual o elemento que caracteriza essa escola de pensamento no direito? A teoria crítica racial, ela se origina na escola de pensamento de estudos críticos do direito. Ou seja, existe uma premissa dos estudos críticos do direito de que a lei não é imparcial, não é neutra, muito menos o instrumentalizador dessa ferramenta. Ocorre que os pensadores, os fundadores da teoria crítica racial, eles interpretam e afirmam que a raça é uma categoria jurídica relevante que deve ser atentamente observada. Então, é nessa escola que eu me formei no meu mestrado, mas desenvolvo pesquisas já há muito tempo antes desse mestrado em Los Angeles, com a professora Kimberly, era a supervisão da professora Kimberly. E mais, né, eu acho sempre importante destacar que os debates sobre raça da Escola de Teoria Crítica Racial não são exclusivos à produção dos norte-americanos, né? Aqui no Brasil eu trabalho muito com a compreensão do professor Carlos Moore, em um livro que ele chama de Racismo e Sociedade.
Nesse livro, o professor Carlos Moore destaca como a categoria raça, ela não é originária no processo das grandes expansões, né, das navegações que aconteceram. A categoria raça, o estranhamento do diferente, precede. O que acontece é que a construção que nós temos contemporânea de raça, ela é muito informada pelos valores e necessidades daquele período das grandes expansões, que criou um sistema que a gente identifica como escravismo. Então, eu acho importante identificar que essa escola de teoria crítica, que é a base das lentes, né, que eu uso para observar os fenômenos do direito durante toda essa trajetória acadêmica que já foi descrita, que já remonta a mais de 20 anos, né, de pesquisa sobre raça e direito no Brasil e comparando no mundo. Então, o que eu gostaria de destacar hoje para a nossa conversa em direito internacional é uma observação que eu fiz há poucos dias e que eu acho sempre importante. Observar o fenômeno do direito internacional no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano. E então eu vou destacar 3 aspectos dessa discussão. Primeiro, um contexto histórico sobre o debate de justiça racial no cenário internacional, destacadamente nas comissões e comitês da ONU e da OEA. Depois eu vou trazer algumas noções sobre transnacionalidade e funcionalização do direito internacional, acho isso sempre importante. E, por fim, eu vou fazer esse processo de observação da transnacionalização e funcionalização com a dinâmica de solidariedade internacional, que é o reflexo do caso George Floyd na nossa organização de justiça do Brasil. No caso, eu consigo vislumbrar o impacto do caso George Floyd na decisão da nossa Suprema Corte, que reiterou, o colegiado, que reiterou a liminar concedida no sentido de que as polícias no Rio de Janeiro não podem entrar nas comunidades durante o contexto da pandemia, né? Então, vamos lá. Tradicionalmente, a gente tem como um dos marcos muito relevantes, históricos e jurídicos da questão do debate sobre justiça racial, o pós-Segunda Guerra. Por quê? Se a categoria, raça e a ideia de discriminação do diferente, do percebido como diferente, remonta ao século III, conforme o professor Carlos Moore, na sociedade internacional, essa desigualdade, essa injustiça racial passou a ser algo inconcebível e intolerável, né, por parte, como conduta do Estado, após a Segunda Guerra Mundial, quando foi constatado a máquina genocida do Holocausto judeu na Alemanha. Então, o genocídio judeu explicitou a impossibilidade de conceber um Estado que discriminasse racialmente e se utilizasse dessas ideias de superioridades de um grupo sobre outro para implementar suas políticas públicas. Naquele período pós-Segunda Guerra, a gente não pode ignorar que uma das 2 grandes potências que surgem, né, com o fim da Segunda Guerra, é segregacionista, e essa potência é Estados Unidos, né? Até 1945, que em 1945 a gente tem a decisão do caso Brown versus Board, a Organização dos Estados Unidos da América do Norte é uma organização que tem a desigualdade e o tratamento diferencial de grupos identificados como racializados como algo reconhecido e legitimizado pelo sistema jurídico, pelas normas e pelo judiciário. Então, a gente tem que observar que um dos grandes e relevantes jogadores da sociedade internacional, nesse contexto pós-fim de Segunda Guerra Mundial, ele ainda é institucionalmente, estruturalmente, e não só racista, mas também reconhece legalmente a legitimidade desse tratamento diferenciado entre grupos. Isso parece até ser um dos motivos que informa as dinâmicas que nós temos na Declaração
da Organização das Nações Unidas, porque primeiro é declarada uma convenção de combate ao genocídio, mas em nenhum momento é definido o combate ao racismo. A Convenção de Combate ao Genocídio ela é de 1948. A decisão o fim da Segunda Guerra Mundial é de 1945. A decisão minto, isso. A Convenção Internacional de Combate ao Racismo é de 1965, 20 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque logo após o fim da Segunda Guerra Mundial era muito mais relevante declarar o repúdio ao genocídio do que o repúdio à xenofobia e ao racismo. Porque esse relevante jogador da sociedade internacional, no contexto de Guerra Fria, não queria expor o seu calcanhar de Aquiles, né? A gente teve que esperar até a decisão do caso Brown versus Board acontecer para, na sociedade internacional, Estados Unidos se apresentar como um país que aceita que a desigualdade racial promovida pelo Estado seja identificado como fonte de responsabilização internacional. O caso Brown versus Board, a decisão acontece em 1954. Então, a gente tem 45, fim da Segunda Guerra, 48, Convenção sobre o Genocídio, 54, Brown versus Board, e bem depois, 65, a Convenção Internacional de Combate ao Racismo. Isso é um indício, uma leitura possível de por que essa dinâmica de declarações aconteceu, né? Uma estratégia de um grande e relevante jogador internacional que não queria expor o seu calcanhar de Aquiles, antes queria resolver os seus problemas domésticos com o fim da segregação que reconhecia como algo legal. Então, o que a gente tem, depois desse período, é só a identificação da África do Sul, por muito tempo, como um país a ser responsabilizado internacionalmente por propagar uma discriminação de Estado informada pela raça, né? E o Brasil, nesse contexto, na sociedade internacional, é identificado como um modelo. É um país modelo, racialmente harmônico, e nesse sentido, até a Unesco financiou várias pesquisas durante os anos 60 no Brasil, para que se descobrisse qual era o segredo dessa harmonia racial que seria apresentado para os países europeus que não conseguiam conviver. Nesse sentido, a Escola Paulista de Sociologia, Ottaviani, Florestan Fernandes, Fernanda Henriques, todos compuseram esse grupo de pesquisa que acabou descobrindo que o Brasil não era racialmente harmônico e que existia uma desigualdade racial que deveria ser mais detidamente observada. Então, nesse contexto histórico que eu desenho, né, é possível perceber como na sociedade internacional condutas e informações de um país informam condutas, informações e políticas públicas em outros países, né? No contexto da Guerra Fria, a campanha da União Soviética com os países que estavam se tornando independentes no continente africano, no sentido de que, olha, se vocês se alinharem com o modelo norte-americano, vocês vão estar submetidos a um modelo de segregação racial, foi também algo muito importante para que saísse a decisão do caso Brown versus Board. Assim como a pressão da sociedade internacional para não mais aceitar um Estado que poderia resultar num modelo de genocídio como o alemão aconteceu durante o período da Segunda Guerra. Né? E, então, essa dinâmica a gente pode identificar como a dinâmica de transnacionalidade. Até foi uma das disciplinas que eu assisti em 2013. A professora Kimberly Crenshaw ofertava essa disciplina na UCLA, Teoria Crítica Racial Transnacional, né? Observando como os movimentos contra-hegemônicos partilhavam estratégias de combate às injustiças sociais e raciais. Né? E continuando. Exemplo dessa transnacionalidade a gente também consegue perceber na recepção das políticas de cotas e ações afirmativas no Brasil, que ainda é muito informada pela experiência norte-americana. A gente até se encontra em alguns conflitos em função dessa extrema informação da experiência norte-americana.
e a popularização da categoria racismo estrutural, que é uma categoria que se origina no contexto do Comitê, né, de Combate ao Racismo e Xenofobia e da Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que influencia muito os nossos movimentos sociais contra-hegemônicos e acaba informando também as políticas estatais de combate à injustiça racial. Então, eu acredito que até agora eu trouxe um pouco do contexto histórico e alguns exemplos de transnacionalidade sobre justiça racial. A gente chega na observação do impacto do caso George Floyd no Brasil. Eu creio que é notório, né? O caso George Floyd foi o estopim, no contexto da pandemia, de solidariedade transnacional contra a violência policial desproporcionalmente impactando a vida de pessoas negras. O George Floyd foi assassinado, uma jovem gravou e colocou nas redes sociais, e isso gerou um clamor transnacional, muito informado pela também incapacidade de compreender violência policial no contexto de uma pandemia, né? E a sensação de basta do mundo. Mas essas manifestações, elas não foram só contra a violência policial, mas elas também foram informadas por uma noção de solidariedade de grupos subalternizados com grupos subalternizados em outros contextos. É até um exemplo disso que eu sempre trago, os murais na Palestina. Foram feitos vários murais na Palestina com a imagem do George Floyd, em solidariedade a essa movimentação de incapacidade de aceitar, num contexto de pandemia, mais uma prática de violência policial injustificada, né? A morte, o assassinato de uma pessoa. Aqui no Brasil, o que nós tivemos foi o assassinato do João Pedro, no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, também num contexto da pandemia. Isso já observando toda a comoção que acontecia no mundo e a reprovação da sociedade internacional para as práticas de violência policial desproporcionalmente contra o grupo afrodescendente e diáspora afro. No que isso resultou aqui no Brasil? Na liminar que o ministro Fachin, né, deferiu no mês de junho, entendendo que a polícia não poderia mais entrar nas favelas e complexos do Rio de Janeiro no contexto da pandemia. Ele destacava naquela liminar que nada justifica uma criança de 14 anos ser alvejada 70 vezes no seu quintal. E há poucas semanas o STF, o plenário do STF, votou por maioria para manter a liminar deferida pelo ministro Fachin. Então a gente pode perceber como essa dinâmica transnacional e de troca de experiência dos movimentos sociais resulta, inclusive, em algo consistente de promoção e garantia de direitos de afrodescendentes no Brasil. Né? E eu acho que isso é muito interessante de se observar, como é possível pensar a solidariedade transnacional e a cooperação entre movimentos sociais contra-hegemônicos. Eu espero que nessa apresentação um pouco corrida eu tenha conseguido estruturar essas 3 propostas, né? Primeiro, contexto do jogo de âmbito de influência entre Estados Unidos, o cenário de declaração das normas internacionais, a observação da transnacionalidade e das práticas de solidariedade transnacional entre movimentos contra-hegemônicos, movimentos sociais, né, o impacto que eles conseguem promover também no contexto doméstico, que seria a funcionalização dessa movimentação transnacional, e vislumbrando isso na decisão do plenário do STF sobre violência policial com impacto racialmente desproporcional. Eu acho que eram essas as ideias que eu queria compartilhar, e não sei se existem algumas perguntas ou algumas curiosidades, eu estou aberta. Professora Isis, queria agradecer, então, pela brilhante explanação e rica em conteúdo que nos levou a aspectos históricos
da questão que envolve a raça, trazendo aspectos do internacional para o transnacional e então refletindo diretamente no âmbito interno. E sobre esse tema especificamente, eu tenho algumas inquietações e eu acho que é a grande oportunidade. Estou aqui com a professora Isis, eu gostaria então de saber um pouco de você a respeito dos grandes desafios que embarcam as questões que envolvem classe, gênero e raça, e os desafios, né, do direito e do direito internacional em específico, de como, utilizando inclusive as palavras da Lélia Gonzalez, como pensar em modelos e espaços que não hierarquize vidas. Como que o direito internacional, o direito e o direito internacional poderia contribuir para esses espaços, seja privado ou seja público, institucionais ou não, mas que resulte na possibilidade do reconhecimento da alteridade. É bem interessante você trazer, até porque a Lélia Gonzalez é um exemplo de uma socióloga, né, que começou a pensar a identidade de gênero dentro do MNU, né, do Movimento Negro Unificado, e lançou um olhar muito atento, assim como eu, para a Organização das Mulheres Negras Norte-Americanas, né, e a partir dessa observação atenta que ela fez, ela começou a se esforçar a pensar como as mulheres nas Américas, né, América, Brasil e depois América Latina, e incluindo também Estados Unidos, poderiam observar a sua condição de diáspora africana feminina, né, no contexto das Américas. Eu acho bem interessante isso, porque a trajetória da Lélia Gonzalez, em alguns momentos, eu acho extremamente fácil de compreender, porque parece que ainda informou a minha trajetória. O debate sobre gênero, raça e classe, que são 3 categorias mântricas, como fala a Patricia Hill Collins, que escreve sobre interseccionalidade, ele, no cenário da sociedade internacional, a gente tem que observar a partir de qual lente e de qual dimensão a gente vai observar a sociedade internacional. Porque se nós formos observar organizações que se esforçam para manter uma sociedade internacional coerente com os valores de justiça, né, e os valores de justiça que a professora até mencionou anteriormente, de índole de jus cogens, né, que é a grande parte dos valores de proteção da dignidade da pessoa humana, de direitos humanos, a gente não pode esquecer que muitas das organizações internacionais, até 1, 2 décadas atrás, eram todas organizadas e compostas por homens brancos, né? Até as mulheres brancas eram uma minoria, e esses homens brancos não faziam a menor ideia do que era desigualdade de classe, porque eles nem eram próximos às pessoas que eram das classes desprivilegiadas socialmente. Então, eu penso que esse olhar institucional tem que ser feito com o esforço de pensar se essas instituições, primeiro, se a gente for olhar a dimensão institucional, se essas instituições que se propõem a fazer sugestões de justiça social internacionalmente, elas conseguem observar as necessidades desse mantra, gênero, classe e raça, uma vez que nem são compostas por esse grupo, né, social. E o diálogo é quase zero, se a gente for observar destacadamente também, que até quem pode peticionar e levar demandas para essas organizações não são os movimentos sociais de base, mas normalmente são organizações muito bem financiadas, com uma cor muito bem definida e com um esforço muito grande de resguardar os seus privilégios. Se nós formos observar de uma outra
outra dimensão, seria a dimensão de organização dos movimentos sociais transnacionalmente, aí sim, até essa proposta que eu trago de observar o impacto de solidariedade transnacional domesticamente, a gente consegue observar que, desde o Durban, muita coisa aconteceu e muita coisa muito bem sucedida aconteceu. Se a gente for observar aqui em Durban, a professora Kimberly fez aquela orientação sobre interseccionalidade e como a interseccionalidade está informando os debates, né? Não as práticas de políticas públicas, mas os debates. Eu acredito que a organização de movimentos sociais ainda tem muito para oferecer e promete muito, né, dos esforços da sociedade transnacional em garantir igualdade, não só de gênero, raça e classe, mas de outros grupos que são subalternizados. A exemplo que eu trouxe dos palestinos, por exemplo, ou com orientação de identidade de gênero e etc. Esse viés da teoria crítica, ela propõe justamente essa desconstrução, né, Isis? Desse olhar normativismo, do normativismo e a partir do universalismo para o local e para o reconhecimento de identidades, né? Não, não só isso, porque, na verdade, aí a gente identificaria a teoria crítica racial como um relativismo desmedido, e até os esforços da professora Collins são no sentido de pensar uma interseccionalidade que não resvale no regionalismo, nas identificações relativistas extremas que justifiquem violências, né? Se a gente não conseguir observar que existe uma dimensão universal também de direitos que devem ser compartilhados, eu acho que é um equívoco muito grande de pensar como os movimentos sociais e os direitos de justiça social vão ser garantidos. A teoria crítica racial, ela, assim como a teoria crítica do direito, ela se esforça para mostrar, explicitar, tornar público que o direito ele não é neutro, né? Ele é instrumentalizado e pelo grupo que ele é instrumentalizado, ele vai apresentar aquele resultado. No entanto, o esforço da teoria crítica racial é destacar que não existe só a categoria classe, não existe só a categoria gênero, não existe só a categoria economia política, como os modelos clássicos, né, de teoria crítica, mas que a raça também é um elemento que informa sociedades pós-escravistas e que precisa ser atentamente observada quando a gente for pensar também o funcionamento do direito, inclusive o funcionamento do direito internacional. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, só um pouquinho. Gabriel Rodrigo de Souza. Qual a opinião da professora sobre a equiparação das condutas homofóbicas ao crime de racismo pelo plenário do STF? A interpretação dada do MI 4733 é necessária na luta contra as desigualdades? Foi uma estratégia, né, do Supremo Tribunal Federal no sentido de conseguir se utilizar de uma... Porque a Lei 7.716, ela trabalha com discriminação de raça, de origem... Inicialmente era uma lei que trabalharia só a regulamentação da previsão constitucional de combate ao racismo, mas depois ela se ampliou, né? E nesse sentido os ministros entenderam uma possibilidade de interpretação que também abarcasse a orientação afetiva e identidade de gênero. Nesse sentido, eu consigo compreender a estratégia de interpretação ampliativa no sentido de prioritariamente resguardar direitos de grupos cotidianamente violentados, que não distingue da identidade negra no Brasil, que é de grupo cotidianamente violentado. Se a gente for fazer uma observação técnica no sentido dos debates que os penalistas, né, já faz tempo que eu não trabalho com direito penal e criminologia, existem muitos colegas penalistas que se sentiram aviltados com
a decisão do STF, mas a gente tem que observar até que momento a corte tem que ser extremamente técnica, legalista, ou até que momento a corte tem que enviar uma mensagem para a sociedade de que a violação dos direitos daquele grupo não é aceita pela instituição e não se esconder atrás de um formalismo, uma burocracia para eventualmente compactuar com a realidade constatada. Uma coisa da teoria crítica racial que eu aprecio muito é que a valoração das narrativas pessoais, porque a gente pensa normas para a organização da sociedade, então a gente tem que ter um olhar para a sociedade e, como diz a Patricia Collins, um compromisso ético com a justiça social. Então, são esses elementos que informam a instrumentalização da ferramenta, e não a ferramenta que vai condicionar a justificativa de não garantia de direitos de justiça social e proteção de grupos que são aviltados, né? Não são minoritários, eles têm os direitos negados constantemente. É isso. Professora Isis, tem mais uma pergunta aqui da Júlia Miranda Alcalá. Ela parabeniza pela apresentação, dizendo que foi excelente, tá? E que atualmente existe um debate na comunidade internacional que o Tribunal Penal Internacional esteja focando mais nos países africanos. O que a senhora pensa sobre? Sim, eu costumo brincar, eu falo isso, mas enfim, vai ficar público. Eu costumo falar com a minha mãe que desde que eu estudei os casos de violência de eleições no TPI, eu parei de sair para ir votar. Eu só saio das eleições no dia de eleição se eu tiver que trabalhar para o TSE, ou então não saio, porque eu fiquei um pouco traumatizada com aqueles casos de violência durante as eleições do TPI. Com relação a essa interpretação de que existe uma maior incidência do TPI nos países africanos, a professora Silvia Steiner, que foi até juíza no Tribunal Penal Internacional, ela falou uma vez que a gente não pode ignorar que a ambição do TPI não é penalizar quem organiza as condutas, mas prioritariamente proteger as vítimas. Né? Esse é a primeira lente que a gente tem que olhar quando a gente vai observar o TPI. Um segundo ponto é que existe também, no que se refere a alguns países, né, e alguns dirigentes de países, eles tentam instrumentalizar o Tribunal Penal Internacional para reduzir a possibilidade de serem responsabilizados pelas violências que acontecem durante eleições, por exemplo, né, entre grupos. Então, existe essa incidência maior, sim, mas existe também uma relação dialética, em que, em alguns momentos, o ingresso do TPI nos conflitos que acontecem nos países é de interesse dos governantes daqueles países. E a gente não pode ignorar essa dimensão também. Existe uma incidência desproporcional? Existe, mas a gente também tem que olhar detidamente para ver até que ponto essa incidência desproporcional, em alguns momentos, não está sendo instrumentalizada por grupos que estão localmente no país e que pode ser conveniente também para eles em determinados momentos. Eu fiz uma disciplina também em Los Angeles que era sobre o Tribunal Penal Internacional com uma professora africana, e ela sempre trazia que a gente não pode ter essa dimensão de que estão completamente sem agência os dirigentes dos países africanos na interação com o TPI. Existem alguns momentos que essa agência se faz presente e conveniente para eles, e também ao que a professora Silvia falou, né? Prioritariamente, o TPI ele tem por ambição proteção das vítimas e, eventualmente, responsabilizações
individuais, né? É muito importante, porque a TPI é uma das poucas chances que se tem da comunidade internacional saber o que está acontecendo naquele país. Por exemplo, no nosso caso, agora, Brasil, esse contexto de pandemia e de omissão sistêmica, né? Se o TPI não tem esse espaço para ser informado e proceder às investigações, a sociedade internacional vai continuar naquele loop que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem toda uma máquina genocida estruturada e ninguém está sabendo. Então, o TPI, nesses países que têm os conflitos étnicos, né, e muitos dos casos que eu estudei do TPI eram de disputas políticas eleitorais, ele tem uma função muito importante de identificação de vítimas e garantia de que aquelas práticas não vão se reproduzir. Isso é uma lente também necessária e uma dimensão de observação importante. Professora Isis, então vamos finalizar aqui a nossa conferência especial. Eu gostaria de agradecer pela sua fala, os seus ensinamentos compartilhados aqui conosco. Foi muito bom tê-la comigo e com o pessoal, todo mundo aqui super elogiando a tua palestra, os teus comentários Obrigada. muito ricos. E muito obrigada, sinta-se abraçada, prazer em conhecê-la. Prazer foi meu em conhecê-la. Até mais. Eu que Até agradeço. mais, Isis.